Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Deus começou a me inflamar já. Eu creio que já tem mais de quase um mês, não chega a 2 meses. E o Espírito Santo me fez relembrar algumas situações na minha vida. E eu queria que vocês abrissem lá em Salmos 115, do versículo 2 e versículo 3. Coloca aqui para mim, Marcos, por gentileza. Salmos 115, versículo 2 e 3. Por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Em outra versão, diz assim, versículo 2. Por que o que as outras nações nos perguntam? Onde está o Deus de vocês? Versículo 3. Nós respondemos, o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que quer. Responde comigo. O nosso Deus... Não, vamos lá, de novo. O nosso Deus... Melhorou. Ele está no céu. E faz tudo o que quer. Vamos de novo? O nosso Deus está no céu. E Ele faz tudo o que quer. Curva suas cabeças, feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, Deus, pelo teu amor e a tua graça. Nada vai contra a tua vontade. Nada vai contra o teu querer. Senhor, que nós possamos ter um entendimento diferente, que possamos olhar as circunstâncias, possamos olhar a história, possamos olhar tudo que nos envolve de um olhar diferente, baseado nessa palavra. Que o teu Espírito possa lançar a semente, trazendo, Senhor Deus, uma mente aberta, um coração aberto para esse entendimento, esta palavra, em nome de Jesus. E eu repreendo todo inimigo que veio roubar a semente da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu estava praticamente terminando minha escola técnica, eu fazia mecânica metalúrgica numa escola técnica. Só abrir um parênteses aqui que eu lembrei agora. Pensa um cara que gostava de desmontar tudo. Eu desmontava o liquidificador da minha mãe, eu desmontava a máquina de lavar, eu desmontava, falei, qualquer coisa de eletrodoméstico. Eu pegava a caixa de ferramenta do meu pai e desmontava. Eu com 14, 15 anos, eu tinha prazer em desmontar as coisas. Aí a pergunta, você conseguia montar? Sobrava algumas peças no final, mas não deixava de funcionar. Eu sei que com 17 anos eu estava terminando minha escola técnica e eu estava muito preocupado. Esse muito parece ter intensidade no dia de hoje, mas eu quero falar que naquele tempo, naquela época, havia essa preocupação. E você quer dizer que os jovens de hoje não têm preocupação? Olha, querido, eu vou abrir um parênteses. Quando eu pergunto para algum jovem, e aí, o que você vai ser? Isso com 17, 18 anos, eu ainda não sei. Eu estou pensando em fazer a faculdade tal, mas tem a faculdade assim, tem um curso assim, assim, assim. Tem alguns que não sabem ainda qual o destino. Eu estava entrando na fase de adolescente, saindo do juvenil. Eu já tinha algo no meu coração. Eu queria montar e desmontar coisas. Isso já era pré-determinado em mim. Então, meu pai até falava só, cara, eu vou botar você para fazer um curso de mecânica de carro. Tem um curso que saiu da Volkswagen junto com o Senai e eu vou te colocar nesse curso. Mas assim mesmo havia muita preocupação, porque o meu futuro era uma incógnita. E eu estava preocupado. Só que o ambiente em que eu cresci, eu nasci no lar cristão, eu frequentava uma igreja,
E nessa igreja, as igrejas que fazem parte desse contexto, eles tinham o círculo de oração, as senhorinhas que oravam, de coque. Eu não preciso entrar na denominação, mas sim. Eu sei que num belo dia, estava orando e uma irmã foi usada por Deus e ela falou: o seu futuro está no controle, nas mãos do Senhor. Aquilo entrou assim no meu coração, ficou gravado. Só que, ao mesmo tempo, eu não me isentei da minha responsabilidade de fazer a minha parte. Eu continuei estudando, naquela época, meu pai era militar, hoje ele está aposentado, e eu achava que eu deveria seguir os mesmos passos do meu pai. E aí eu comecei a estudar, fazer curso preparatório para fazer prova para militar. Então eu prestei concurso para o Exército, eu prestei concurso para a Aeronáutica, prestei concurso para a Marinha. Se eu não me engano, foi 12 provas que eu fiz. E nessas entre provas, eu lembro que outra pessoa, em uma situação de oração, ela foi usada e ela falou assim: Deus me mostra você usando um uniforme azul. Eu falei, pronto, eu vou ser da aeronáutica, agora que eu vou estudar mesmo. E eu comecei a estudar, eu fiz 8 provas. 8 provas, irmãos. Pensa, todas as vezes que saiu o resultado eu era reprovado. Eu falei, não é possível. O Senhor falou que o Senhor estava no controle do meu futuro, o Senhor tinha nas tuas mãos o meu futuro. O Senhor usa uma pessoa e diz que eu vou usar um uniforme azul. O meu pai é das Forças Armadas, da Força Aérea, então eu também vou ter um uniforme igual ao dele. Olha o link que a nossa mente faz. E eu sei que foram passando os tempos e de repente eu tiro uma foto. E nessa foto minha mãe revela e coloca na sala. E aí o Espírito Santo me faz lembrar, olha o uniforme azul. Eu fui contratado pela Varig, e a Varig era o uniforme azul. A Varig não existe, faliu. Mas eu fui convidado a fazer corpo do quadro funcional da Força Aérea. Eu trabalhei como civil na Força Aérea. Da Força Aérea eu fui convidado a participar de uma seleção na Varig. E aí eu trabalhei na Varig, passei. A Varig me demitiu. Eu tenho assim, entre cursos, estágios e preparatórios e tudo, eu tenho em torno de 27 anos trabalhando nessa área. Eu sei que a Varig me demitiu, eu fui convidado, não sei se vocês lembram da BRA. Quem lembra da BRA? Alguém lembra da empresa BRA? E aí me ligaram, o coordenador, o chefe me ligou, perguntou se eu gostaria de trabalhar com ele. E aí eu fui convidado a trabalhar. A BRA foi e fechou as portas. Irmão, não vai pensar que eu fecho as portas das empresas, em nome de Jesus, hein? Mas aí tá, passou a BRA, automaticamente entrei na Oxané, que é a antiga Avianca. Também não fechei, ela que foi embora do país. E aí veio a Oxané. Aí eu recebo um telegrama que eu fui demitido, os caras nem me ligaram, nem me chamou para uma sala, no telegrama eu fui demitido. Ela parou de operar em Goiânia. E aí nesse tempo a gente já estava trabalhando na MCM. Eu estava como gerente do setor de informática, eu era o TI, eu tomava conta da parte de informática da MCM. A MCM é a Missão Cristã Mundial, que fica em Trindade. E aí um belo dia eu recebo uma ligação, e aí o coordenador da TAM, antigamente era TAM, não era Latam, me liga e pergunta se eu gostaria de trabalhar com ele. Eu aceito, comecei a trabalhar na Latam. Passou alguns meses, eles queriam me transferir. A Laísa, se eu não me engano, tinha 2 meses de idade, tinha acabado de nascer. Eles queriam me mandar para Cuiabá.
E aí eu conversei com esse coordenador, falei com ele que eu precisava pensar, ele falou, me deu 3 dias. E eu e a Jonara entramos dentro do quarto, começamos a orar durante 3 dias, orando, buscando a presença de Deus. E aí Deus falou com ela, só que eu senti paz. Falou assim, meu bem, não é para ir, não vai. Nosso lugar é aqui, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos guardar, só que. E aí, eu cheguei para esse coordenador da TAM, falei com ele, eu falei para ele assim, não, eu não vou, eu não quero ser transferido, eu quero continuar aqui. E ele falou para mim assim, você tem certeza, sua filha acabou de nascer, você precisa trabalhar, você precisa do emprego. Eu falei para ele, se eu não vou, ele, se você está ciente das consequências, estou ciente. Eu sei que foi frações de hora. Ele mandou a resposta para São Paulo e São Paulo repassou a resposta já com a minha carta de demissão. Eu fui demitido da TAM. E aí eu fiquei 3 meses, eu falei para a Jonara, eu preciso descansar, vamos embora viajar. E eu fui, fiz uma revisão no carro e a gente foi para o Maranhão. Quando nós voltamos, isso já em janeiro, isso foi em novembro, foi em novembro de 2008. Quando foi em janeiro de 2009, voltei. E aí passou, isso desempregado, passou janeiro, fevereiro. Quando foi finalzinho de fevereiro, eu montei alguns currículos. Eu falei assim, não, vou distribuir nos hangares que tem lá no aeroporto. Eu sei que eu estava descendo. Eu entrei dentro do aeroporto para começar a distribuir. Um colega dentro da Gol me perguntou assim, cara, onde você estava? O que você estava fazendo que você sumiu daqui? Eu falei, eu estou desempregado, eu fico em casa, eu vou ficar perambulando aqui no aeroporto? Aí ele disse, não, moço, mas a gente é que nem político, a gente só é lembrado quando é visto. Ele, você tem razão, mas e aí? Disse, não, vem cá. Aí ele já me pegou debaixo do braço, começou a me levar. Entrei dentro de uma sala, lá tinha um coordenador da Gol. E aí ele chegou e falou assim, olha, esse rapaz aqui, ele trabalha com o equipamento que a Gol tem. Aí ele perguntou assim, quantos anos você conhece esse equipamento? Já tem 13, 14 anos que eu trabalho com ele. E você é da onde? Disse, não, eu era do Rio de Janeiro e vim transferido para Goiânia. Aí ele, você quer ir embora para o Rio de Janeiro? Voltar? Disse, não, nunca, deixa eu quieto aqui. Eu tive a oportunidade de sair para outros estados, eu não quis, eu vou continuar aqui. Ele, não, então peraí, pegou o telefone, ligou, fez uma ligação, e ele, vem comigo. Naquela hora, a gente saiu do aeroporto, atravessamos, fomos para um hotel. Quem sabe no antigo aeroporto tem um hotel de frente lá que chama Santos Dumont, em frente ao aeroporto antigo. Estava tendo uma seleção. E aí ele me fez entrar e participar daquela seleção. Eu participei da seleção. E aí ele falou assim, quando você terminar a seleção, você desce e volta aqui na minha sala. Eu disse, tá bom. Aí voltei. Aí ele fez uma ligação, ele pegou o telefone e ligou, não lembro o que ele falou. Não sei se ele estava ligando para as psicólogas ou querer saber alguma coisa, não sei. Eu sei que ele fez uma ligação, aí ele pegou, ligou em São Paulo, aí ele voltou e falou assim, olha, você vai começar a trabalhar dia tal, nesse horário. Aí eu olhei para ele, eu falei, não, peraí, calma. Como assim? Não, eu gostei de você, gostei do teu currículo. Você foi aprovado na seleção e você começa a trabalhar. Agora, dia tal. Isso foi assim, finalzinho de fevereiro, eu comecei a trabalhar dia 6/4. Então, peraí, então passou fevereiro, março. Eu passei 1 mês em casa já empregado. Eu já estava empregado. E detalhe, eu em casa, ele já pegou meus dados de conta, pegou algumas coisas minhas, em março, antes de eu começar a trabalhar, eu já tinha recebido ticket de alimentação, vale transporte, eu estava empregado dentro do sistema. Deus, ele tem, quando ele diz que ele tem você em tuas mãos, ele tem todas as coisas. Nil, mas e aí? Algumas vezes deu gelo na barriga, preocupação. Irmão, como é que não dá? Vida de cristão é emocionante. É emoção pura.
E Deus Ele sempre cuidou de todas as coisas, Ele sempre zelou de tudo na minha vida. O tema dessa palavra, Deus está no controle. Vou repetir, Deus está no controle. Agora, é interessante que quando a gente aponta para Deus e fala que Deus está no controle, é você falar assim, é que nem eu já ouvi várias pregações de Jesus está no barco. Quem lembra daquela passagem que Jesus está no barco, os discípulos estão ali, aí vem um vento e tempestade, e o barco vai afundar e Jesus está dormindo. Jesus estava tão cansado, ele estava dormindo. E aí eu já vi algumas pregações, entrega o controle do teu barco, deixa Jesus no controle de todas as coisas. Amém, Deus está no controle de tudo. Mas deixa eu desmistificar isso aqui, deixa eu falar algo importante para vocês. O que é estar no controle? Estar no controle não significa interferir no processo. E o que você quer dizer com isso? Simples, vou dar alguns exemplos aqui. Vamos falar de um dono da empresa. O dono de uma empresa, ele tem os gerentes, ele tem os supervisores e tem as diretrizes que ele estabeleceu para a empresa. E aí ele delega funções para esses supervisores e coordenadores, os gerentes. E o dono da empresa, ele está vendo o processo acontecendo. Os seus gerentes, os seus coordenadores estão atuando. Em momento nenhum, durante o processo, o dono da empresa interfere, a não ser que ele veja que alguma coisa esteja saindo fora do controle. Então ele vai e coloca o dedo. Ele interfere no processo. Então, estar no controle não quer dizer que ele está interferindo em todo e constantemente no processo. Nil, então, e nós? Nós estamos no comando. Deus no controle e nós no comando. Estamos comandando. Então, quando eu tenho a diferença entre estar no controle e ter o comando, eu vejo a vontade permissível de Deus. Deus tem uma vontade e ela é permissível. Tem a vontade absoluta de Deus e tem a vontade permissível. A vontade permissível é aquela onde nós escrevemos a história. Nós escrevemos essa história, escrevemos a história de nossa vida. Agora, quais são as áreas que Deus está controlando? Quais são as áreas onde Deus atua? Quando a gente olha para essas áreas, a gente acha que Deus é igual aqueles filmes de ação, aonde quase no final está terminando o filme, e aí começa o bandido dando surra no mocinho. E aí você começa a torcer para o mocinho criar energia, dar energia para ele, e ele, de repente, do nada, ele levanta lá, ele começa a lembrar de um momento que motiva ele, e essa motivação dá energia, dá força para ele, e ele começa a bater no vilão, e ele vence. E a gente olha para dentro das circunstâncias, acha que Deus é assim, que ele vai aparecer nos 45 segundos do segundo tempo, no último segundo. E aí você pensa, que Deus é esse que está no controle? Eu queria resolver meu problema lá do início, eu não queria passar pelo processo. Eu não queria passar por tudo isso. Que Deus é esse? E aí a gente começa a dar ênfase para o inimigo de nossas almas, achando que Satanás ele está querendo vencer a história, achando que o diabo ele tem autonomia de fazer alguma coisa. Eu preciso ter um entendimento que Deus sabe o momento, a hora, o tempo, o dia. Ele tá no controle de todas as coisas. Eu não preciso dar ênfase para o que o diabo, Satanás, o inimigo das pessoas, aqueles que nos perseguem, dá valor. Eu preciso dar valor ao Deus que eu sirvo. Eu preciso ter uma plena consciência de que Ele está no controle de todas as coisas. Agora, vamos lá, primeiro ponto.
Deus está no controle do reino espiritual. E eu vou mais profundo, porque o reino espiritual é dividido em duas áreas, em dois lugares. Deus está no controle do reino espiritual de Satanás. Existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Deus, ele controla os dois reinos. Deus tem sobre o teu controle, sobre o controle das suas mãos, os dois reinos. Nil, me mostra isso, lá em Jó, capítulo 1, versículo 2. Eu acredito que a grande maioria conhece a história de Jó e sabe que Jó foi um homem que Deus permitiu, através de Satanás, provar quem ele era. Jó capítulo 1, versículo 12. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Deus estabeleceu limites. No reino espiritual, há limites para fazer qualquer coisa que esteja abaixo do domínio de Deus. Como todas as coisas estão abaixo do domínio dele, ele estabelece limite. Jó, o diabo foi lá, tacou fogo nas ovelhas, roubou os seus camelos, matou os seus filhos. E assim mesmo Jó não abriu mão de adorar a Deus. Jó capítulo 2, versículo 6. Deus estabelece um novo limite do reino espiritual. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Milimetricamente, Satanás foi estabelecido com limites. Deus tem um controle no reino espiritual. Deus tem controle no reino espiritual. E o que você quer dizer com isso? Deus permite para que nós venhamos a passar por processos, para que seja glorificado o nome dEle através de nós. Para que, preste atenção, nós servimos um Deus de propósito. Tudo que está à nossa volta, Deus faz não no individual, Ele faz no coletivo. As pessoas precisam ver Deus na sua vida. As pessoas precisam ver quem é Deus para você. Ou você acha que os amigos de Jó não viu quem era Deus? Apocalipse 20, versículo 1. Deixa eu falar algo para vocês. Como é que Deus controla o reino espiritual? Versículo 1. Então vi, descendo do céu, um anjo, que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Um anjo, não é um exército, não é uma nação de anjos, foi um anjo. Será que ele tem autoridade e controle sobre o reino espiritual? Será que Deus tem controle sobre todas essas coisas? Foi um anjo. Só que o mais interessante, Deus ele fez com que nós fizemos parte desse poder. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Deus te deu
poder. Você tem autoridade sobre o reino espiritual. O reino espiritual, ainda que Deus tenha o controle, Ele também passou o controle para você. Você determina sobre o reino espiritual as portas abertas. Você determina no reino espiritual, através dos princípios da palavra, aquilo que está para acontecer. Deus, Ele passou o controle para você também. Mateus capítulo 16, versículo 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não tem como. Eu e você somos a igreja. O inferno não prevalece contra você. Por quê, Nil? Porque Deus tem o controle. Ele determinou. Essa é a vontade absoluta. Não é a vontade permissível. Está aqui, está determinado por Deus a vontade absoluta. O inferno não prevalece contra você. Primeiro Crônicas, capítulo 21, versículo 15 em diante. Presta atenção. Houve um momento em que Deus quis destruir o povo de Israel. E aí Ele manda um anjo. Davi, quando ele olha para o céu, ele vê um anjo com a espada desembainhada. Rapidamente Davi, eu estou contando a história, estou resumindo, não vou ler o texto. Mas rapidamente, Davi reúne os líderes do povo, e eles começam a clamar e orar. Isso é no versículo 15. No versículo 27, Deus fala: para! Coloca a espada na sua bainha e volte. Versículo 27. Deus tem o controle no reino espiritual. Você precisa orar. Davi e seus líderes oraram. Salmo 103, versículo 20. Louve-o, ó Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Os anjos são comandados por Deus. Hebreus 1, 7. Respeito dos anjos, foi dito: Deus faz com que os seus anjos se tornem vento, e com que os seus servos se tornem chamas de fogo. Você sabe o que está dizendo aqui em Hebreus? Deus falando: eu faço o que eu quiser com os anjos. Olha o poderio de Deus. Deus, Ele é tão poderoso, tão extraordinário, que Ele está sobre todas as coisas. Segundo ponto, Deus está no controle do universo. Deus está no controle do universo. A Terra, ela tem um movimento de translação em seu próprio eixo. Todo mundo crê nisso, amém? Todo mundo concorda? Lembra da aula de ciência? Lembra da aula de ciência? Se a Terra atrasasse um décimo dessa rotação, nós teríamos 10 vezes mais dias e noites longas. Isso é obra do acaso? Ou Deus está no controle do universo? A distância da Terra do Sol, ela é milimetricamente calculada para que haja vida. Se nós estivéssemos afastados, nós não teríamos vida, tudo isso, a planeta Terra seria congelado. Se nós estivéssemos mais perto, seriam totalmente queimados. Nós temos 5 camadas atmosféricas da Terra. Existe uma espessura. Se não houvesse essa espessura para barrar a chuva que tem de meteoritos que viajam a 45 quilômetros por segundo, nós seríamos bombardeados constantemente por esses meteoritos. É obra do acaso? Deus controla o universo. Isaías capítulo 45, versículo 12.
Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos, estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Deus controla o universo. Além de Deus controlar o reino espiritual, controlar o universo, Ele também controla a história. Vamos lembrar da história do José de Egito? Eu acredito que todos, a grande maioria conhece a história de José. José teve sonho, os seus irmãos não gostaram do sonho, ficaram com inveja e jogaram ele num buraco. O outro irmão tira ele, vende ele como escravo. Ele vai de escravo para Egito. Lá ele passa um tempo grande, 13 anos. De repente lembram dele, e ele se torna governador do Egito. E aí houve uma grande fome, escassez. E aí seus irmãos vão lá pedir comida. E aí o que ele faz? Ele traz a sua família para o Egito. Deus espera o tempo daquela família ter um corpo de nação. Depois que tem um corpo de nação, Deus tira eles do Egito para levar para a terra prometida. Se aquele momento histórico não acontecesse, facilmente a família de Jacó seria exterminada por povos. Por quê, Nil? Pelo simples fato das bênçãos de Deus estar sobre ele por riquezas. Era um cara riquíssimo, tinham muitos bens. Muitos servos. E naquela época era dente por dente, olho por olho. Mateus capítulo 24, versículo 27. Deus está no controle da história. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. O que aconteceu no tempo de Noé? Havia uma depravação moral muito grande. Estamos vivendo em um tempo onde não há uma ética moral. Todos os sinais estão apontando para a vinda de Cristo. Essa é a interferência do controle de Deus na história. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e veio debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filho de Deus. Quem se tornou filho de Deus? No tempo certo, Deus enviou o seu único filho. Deus controla a história. Se Deus controla o reino espiritual, controla o universo e controla a história, Ele também controla a vida. Meu Deus controla todas as coisas? Sim, controla. Ele controla a vida. Salmos 139, versículo 16. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ei, Deus escreveu uma história sobre você antes mesmo de você ser fecundado. Versículo 13. Tu criaste cada parte do corpo, do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Irmãos, Deus está no controle da vida. Deus está no controle da existência, do movimento, da subsistência. Mateus capítulo 10, versículo 30. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Que Deus é esse? Que sabe de todas as coisas, controla todas as coisas. Eu ainda fico mensurando quem é Deus diante das circunstâncias.
Porque quando eu coloco o meu coração e começo a viver princípios da palavra, e eu começo a entender tudo o que aconteceu para hoje, no presente momento, aonde eu estou, eu vejo o controle de Deus cuidando de mim, zelando por mim, zelando pela minha vida. Atos, capítulo 17, versículo 25 a 26. E também não precisam que façam nada por ele, pois ele, mesmo quem dá todos vida, respiração e tudo mais, de um só homem ele criou toda a raça humana, mas vieram para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar, em quanto tempo ficariam lá. Existe um tempo, uma linha do tempo. Deus ele está fora dessa linha, então ele vê início, meio e fim. Por ele estar fora dessa linha de tempo, ele tem um controle de todas as coisas. Vou só intensificar o controle de todas as coisas lá em Colossenses capítulo 1. Versículo 16 e 17. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais. As forças, os governos e as autoridades, por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Versículo 17. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Tem alguma coisa fora do controle? Tem alguma coisa fora do controle de Deus? É impossível, querido, preste atenção. Tudo é para a manifestação da glória e a majestade dele na sua vida. Não tem nada que venha acontecer com você. Não tem nada que venha poder afligir o seu coração que não esteja no controle dele. E se ele é permissível em alguns momentos na sua vida, preste atenção, agradeça, louva a ele. Pronto, agora eu fiz uma introdução, vou começar a pregação. Deixa eu ver a hora. Amém? Vamos começar a pregação agora? Se Deus está no controle de todas as coisas, por que você não entrega a sua vida para Ele? Começa aí. Qual é o problema de você entregar a sua vida para Ele então? Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entrega a sua vida. Deixa a história que ele escreveu ao seu respeito acontecer. Porque até então você está no comando absoluto da sua vida. E não permitiu com que a história que ele escreveu sobre você pudesse acontecer. E eu tenho a plena certeza que os pensamentos que ele tem sobre você são muito mais altos do que você imagina. Pedro capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Salmos 55, versículo 22. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Existem princípios. Se você confia na palavra, obedece a palavra, querido, entrega sua preocupação, seus problemas para Ele. Fica tranquilo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com oração agradecido. Pronto, eu preciso abrir um parênteses aqui.
Você sabe o que muitas vezes acontece nas nossas orações? Eu vou ser sincero, eu vou abrir meu coração. Quantas vezes eu orei assim? Deus, tu sabes o que eu estou passando. Deus, tu está no meu coração, tu sabe de todas as coisas. Deus, eu não preciso abrir minha boca, porque você sabe a luta que eu estou passando. E acabou a oração. Quando você olha para esse versículo aqui em Filipenses, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Preste atenção, querido. Nós precisamos verbalizar. O que é verbalizar? É contar tudo o que está afligindo o seu coração. Mas você sabe qual é o seu problema? É que nós queremos murmurar. Contar as nossas aflições com um coração assim. Deus não está me vendo. Deus esqueceu de mim. Deus está preocupado com os outros. Eu não vou nem levantar de madrugada para orar, porque a fila deve estar grande. Ou é só eu que pensava assim? Ou fiquei sozinho agora? Pode levantar o dedão do pé, ninguém vai ver. Querido, nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos colocar tudo para fora. Nil, existe algo de processo nisso tudo? Claro que sim. Quando você abre a boca e você começa a colocar tudo aquilo que de aflição, de angústia, aquilo que está tirando sua paz para Deus, começa um processo, primeiro, de cura. Segundo processo, começa um processo de libertação e salvação para dentro daquilo que você está vivendo. Por quê, Nil? Porque você abriu os seus lábios e contou em alto e bom som. Me prova isso na Bíblia, simples. Lucas 18, capítulo 18, versículo 41. Havia um homem cego diante de Jesus. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Desculpa a força de expressão, querido, mas parece ser uma pergunta tosca. Espera aí, um cego está diante dele, e aí ele pergunta para o cego o que ele quer. Parece ilógico, mas Jesus queria ouvir dos lábios dele com um som bem alto: eu quero ver. Agora a pergunta que eu faço diante desse quadro: o que você quer? O que você tem verbalizado diante de Deus? O que você tem apresentado diante das circunstâncias? Porque se Deus está no controle do reino espiritual, Ele está no controle do universo, Ele está no controle da história, Ele está no controle da vida, qual é o problema de você verbalizar e abrir o seu coração diante dEle? João capítulo 8, versículo 10. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde está eles? Não ficou ninguém para condenar você? Claro que Jesus viu que não tinha mais ninguém ali. Jesus viu que não tinha ninguém, mas ele queria ouvir daquela mulher: cadê os seus condenadores? Senhor, não tem nenhum. O problema é que a gente fica com aquela oração: tu sabes. Senhor, olha a minha vida. É o ó céus, ó vida, ó azar. Que isso, irmão? Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que está no controle de todas as coisas e nós nos lamentamos diante do que nós estamos vivendo?
Deus sabe a luta que você está passando, Deus sabe a angústia que você está passando, Deus sabe as provações que você está passando, mas tudo que Ele quer que você verbalize, você abre os seus lábios e fale para Ele. Porque Deus quer realizar o desejo do seu coração. Eu sou pai. Ainda que meus filhos dão as suas vaciladas, eles erram comigo. Não tem como eu deixar de ser pai. Não tem como deixar de amar e cumprir o amor sobre a vida deles. Se eu, que sou humano e falho, sou assim, quem dirá Deus? Salmos, capítulo 37, versículo 4. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele dará o que o seu coração deseja. Voltando para Filipenses capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ele quer realizar o desejo do seu coração, mas tudo que você precisa é abrir o coração para Ele. Fala tudo. Deus não faz no meu tempo, Ele está no controle e sabe o melhor momento. Salmo 27, versículo 13. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Ele sabe o momento e a hora certa. Ele sabe o tempo. Ele está vendo todas as coisas. Espere e confie. Agora deixa eu falar algo sobre momento. Momento, a gente não consegue calcular. É uma medida incalculável. Momento. É uma unidade indivisível do tempo. Você pode calcular segundo, você pode calcular hora, você pode calcular minutos, mas momento você não calcula. É uma medida incalculável. Me mostre um momento na palavra. Quem lembra daquela passagem do centurião lá em Mateus capítulo 8, versículo 8 em diante? O centurião estava com a sua filha doente. E aí ele chega perto de Jesus e chega o outro servo dele e fala assim, não adianta, ela parece assim, ela morreu, faleceu. E aí o centurião fala para Jesus, eu não estou lembrando direito o contexto, mas o centurião fala para Jesus, basta uma palavra, porque eu dou ordem aos meus servos, e eles obedecem. Basta uma palavra, um momento. Lembro de uma situação, eu e a Jonara, nós éramos inquilinos em uma casa, ali no Santa Genoveva, num barracão. E nós conhecemos um casal já de idade. Aquela senhora, cristã, frequentava a igreja, mas o marido, ímpio. Aquela mulher orava por mais de 10 anos pelo seu marido, intercedendo pelo seu esposo. Ela não abria mão de estar na igreja. Ela não abria mão de estar em comunhão na igreja. Mas seu marido ímpio, por 10 anos intercedendo e orando. Um momento aconteceu na vida daquele homem. Um momento. Incalculável por ser humano. Aquele homem se converteu. Em pouco tempo da conversão daquele homem, ele se tornou pastor em uma igreja, aonde ele comanda essa igreja. Um momento.
Tudo que nós precisamos é desse momento de Deus. E Deus só quer um momento. Ele não precisa de 2, de 3, de 4. Ele só quer um momento. Um momento transforma. Um momento traz milagre. Um momento traz cura. Um momento traz libertação. Um momento. Salmos, capítulo 68, versículo 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já. Momento. Esse é o nome dele. Só um momento nas nossas vidas que a gente precisa de Deus, para que tudo possa mudar. Estar no controle não significa interferência constante. Estar no controle é ter a autoridade, o poderio de interferir quando, como, sem pedir licença. Esse é o controle de Deus. Quando algo sai da perspectiva de Deus, Ele vai entrar no controle da autoridade que Ele tem. Outro momento que aconteceu na palavra, Atos, capítulo 8, versículo 26. Felipe, ele sai de um momento glorioso e presença de Deus tremenda ali não sei se era no templo ou se numa casa, pessoas sendo transformadas, curadas, convertidas, e de repente ele sai daquele momento, e ele vai estar com um eunuco, e o Espírito Santo fala para ele, prega o evangelho para o eunuco. Felipe prega, batiza aquele homem. Quando o homem termina de ser batizado, Felipe é transladado. Ele sai de um lugar para o outro em frações de milésimo de segundo. Deus precisou usar Felipe para interferir na história do eunuco, que estava com o coração aberto, porque ele estava na carruagem, lendo em voz alta. Quem for ler lá o capítulo de Atos 8, vai ver que o eunuco estava lendo em voz alta o livro de Isaías. E ali Deus viu uma grande oportunidade. É agora. Esse é o momento. Esse é o tempo para a salvação desta vida. É um momento. E eu quero te dizer, querido, assim como Felipe foi usado tremendamente na vida daquele homem, você também vai ser usado. Um momento. Mas diante de tudo isso, diante de todo esse controle, diante da vida em que eu vivo nesse percurso, desses processos, eu preciso ter um coração adorador como Jó. Jó capítulo 1, versículo 21. Toda aquela situação acontecendo com Jó em frações de horas. Eu acredito que foi horas, não foi dias. Sai nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tornou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha perdido tudo. Mas em um outro momento, eu acredito que Satanás começou a dar pulo. É agora ele perdeu. A uma certa distância de Jó, já se sentiu o cheiro podre da carne dele. Só que Jó, capítulo 19, versículo 25. O seu corpo era tomado de feridas. Seus amigos que o rodeavam. Ei, para! Nem nós estamos aguentando ver você desse jeito.
Pois ele dá um brado, pois eu sei que o meu defensor vive, no fim, ele virá me defender aqui na terra. Que coração é esse? Ele tinha a plena certeza de quem estava no controle de todas as coisas. Queria que você se colocasse de pé. Jó tinha plena convicção de quem estava no controle de tudo. Jó tinha plena certeza de que o defensor, o salvador, o que detém todo o poder e glória, poderia vir no fim ajudar ele. Dentro desse contexto todo, querido, o convite que eu quero fazer a você, está lá em Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, entrega teu caminho, querido. Entrega teu caminho. Parece que, quando eu conto todo esse... Eu estou falando de um Deus que não tem um livre-arbítrio. Tem sim. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolha. E numa das últimas pesquisas que eu fiz, o ser humano toma em torno de, por dia, mais de 35 mil decisões. Lá em Efésios, não lembro o versículo, não sei se é capítulo 4, versículo 25, alguma coisa assim, mas diz que a vontade e o querer é colocado, a vontade e o querer de Deus é colocado no coração do homem. Basta nós tomarmos a decisão de viver a vontade dele em nossas vidas. Você decide. Você decide estar debaixo desse controle, um controle de amor, de paz, de alegria, de cuidado, de zelo. É você que decide diante desse livre-arbítrio que Deus nos deu. Você tem a decisão nas suas mãos, querido. Você pode estar no comando e você está no comando, mas o controle é do Pai.